Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o corpo humano, sobre o nosso corpo. O nosso corpo é maravilhoso. Médicos e cientistas ficam impressionados ao verificar como ele funciona perfeitamente. E o nosso corpo, ele é formado por muitas partes. Algumas delas, como, prestem atenção, como coração, pegue no seu coração aí, ó, sinta ele. Que legal, né? Como coração. O estômago e o cérebro, eles estão dentro do nosso corpo. Então, coração, estômago, que fica aqui na barriga, e o cérebro, eles estão dentro do nosso corpo. Eles não podem ser vistos. Por isso, eles são chamados de órgãos internos, porque estão dentro do corpo. Já os olhos, os ouvidos e as mãos, elas ficam o quê? Eles ficam do lado de fora. Eles podem ser visualizados, então são chamados de órgãos externos. Nós podemos dividir o nosso corpo em três partes principais que nós vamos falar sobre cada uma delas. Fique bem ligadinho. Como a professora falou, o nosso corpo pode ser dividido em três partes principais que nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas agora e a prof. Amanda vai me ajudar. A primeira parte é a cabeça. Bom, na cabeça estão o que? Os olhos, né? Os olhos, mostra seus olhos aí, prof. Amanda. Os olhos, a boca, o nariz e as orelhas. Dentro da cabeça tem um órgão que é muito importante e que é um verdadeiro computador. É o melhor computador do mundo. É o cérebro. O cérebro fica dentro da cabeça. Nele acontecem os pensamentos, as nossas memórias e o controle dos nossos movimentos. Então, o cérebro é um órgão muito importante. A outra parte que nós vamos conhecer e falar um pouquinho é o tronco. O tronco, ele pode ser dividido em duas partes, o tórax e o abdômen. O tórax é a parte de cima, então essa parte aqui, ó, de cima é a parte do tórax, que também chamamos de peito. Dentro dele estão órgãos muito importantes, como o coração e os pulmões. Então, dentro do tronco estão o coração e os pulmões, tá? E no abdômen, que fica nessa parte aqui, nessa região aqui, que é a parte de baixo do tronco, estão muitos órgãos de digestão, como o estômago e o intestino, e eles são dentro do abdômen, no interior do abdômen. Também existe um músculo que fica nessa região, que é chamado de diafragma. Esse músculo, ele é responsável e ele é muito importante para a respiração. Agora vamos falar sobre os membros. Os membros são aqui, ó. Os membros superiores são as mãos e os braços. E eles são muito habilidosos e podem realizar atividades como escrever, pintar, tocar um instrumento e brincar. E os membros inferiores os pés e as pernas. E também temos os membros inferiores, que são as pernas. Mostra sua perna aí, prof. Amanda. As pernas e os pés. Podemos também utilizá-los de várias maneiras, saltando, correndo, andando, nadando, jogando futebol e várias outras coisas, tá? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui rapidinho. Nosso corpo pode ser dividido em três partes principais: cabeça, e na cabeça nós temos o cérebro dentro da cabeça e fora da cabeça temos o nariz, olho, orelha e boca, certo?
O tronco, essa região, nós temos o quê? O tórax, e dentro do tórax tem o quê? Coração e pulmão, os pulmões. E o abdômen, que é essa parte aqui, nós temos também alguns órgãos, como intestino, né? Intestino, estômago e entre outros órgãos. E por último, nós temos os membros superiores, que são os braços e as mãos, e os membros inferiores, que são as pernas, tá bom? Beijinhos e até mais!